O relato de hoje se chama Carolina. É esse o nome, o título do relato. Vamos ver do que se trata. Oi, Ana, tudo bem? Preciso te contar uma história triste, muito intrigante e que não é minha. Os nomes foram trocados e eu recebi permissão para te enviar esse relato. Me chamo Fulana e cresci junto a... Não sei se os nomes já estão trocados aqui, mas... deixa eu ver. Então, não... Acho que sim, né? Acho que ela já trocou tudo. Tá. Tá, ela já deve ter trocado tudo, né, gente? Bom, me chamo Fulana e cresci junto a Madalena, minha melhor amiga de infância. Há um tempo atrás, ela me contou a história de sua família e o mistério que os rodeiam. E eu te garanto que é, no mínimo, muito interessante. Estou escrevendo para você com a ajuda da minha amiga e da tia Cíntia, mãe da Madalena. No ano de 1996, a família de Madalena resolveu se mudar para o estado de Minas Gerais, no interior, para a antiga casa de sua avó, que havia acabado de falecer e era nossa vizinha. Eu tinha 4 anos na época e Madalena 3, e não lembramos dessa parte de nossas vidas. Tia Cíntia conta que quando chegaram a casa era bonita e bem cuidada, mas precisava de uma pintura e uma pequena reforma. Teriam que aumentar o tamanho da garagem e, como o terreno era grande, quebrariam a parede lateral e reconstruiriam outra mais afastada. E foi nisso de quebrar a parede que acharam entre os tijolos um tubo. Era do mesmo material de um cano, só que bem grosso. Não era grande e estava lacrado dos 2 lados. Quando abriram, encontraram alguns desenhos, algumas pedras, outras coisas que a mãe da Madalena não se lembra e uma carta enrolada, como se fosse um pergaminho. O papel estava muito velho e, para não perder aqueles escritos, a tia Cíntia o transcreveu e guarda até os dias de hoje e faz todo mundo que escuta essa história ficar boquiaberto. Ao digitar, organizamos corretamente os diálogos contidos para melhor leitura e compreensão. O conteúdo da carta é o seguinte: os detalhes do dia em que tudo mudou. Com amor para você, meu amor. Tenho esperança de leitura. Saudades. Se eu pudesse escolher entre voltar ou avançar no tempo, eu avançaria. Ultimamente os dias parecem intermináveis. Estou sempre travando uma batalha constante comigo mesmo e a cada segundo que passa sinto que fico mais próximo de perdê-las. Minha vida se tornou um caos e tudo me incomoda. Odeio ter que acordar cedo, odeio o som dos latidos do cachorro. Mesmo sendo após 2 quadras, eu odeio caminhar até o trabalho. Odeio o café sem gosto de lá. Odeio o som da buzina do carro do meu vizinho. Ele chega em casa quase no mesmo horário que eu e parece querer avisar o bairro inteiro com aquele som estridente e miserável. Entretanto, não há nada que eu odeie mais do que não saber como resolver determinadas situações dentro da minha própria casa. Eu e Carolina estamos casados há 4 anos, mas nas últimas semanas a nossa comunicação praticamente zerou. Após uma briga, discutimos pesado por longos minutos. Usamos palavras fáceis de machucar e difíceis de engolir, que me fizeram sair de casa naquela noite, decidido a nunca mais voltar. Porém, eu voltei na manhã seguinte, só que para ela parece que não, já que a minha esposa resolveu não querer mais falar comigo. Carolina é a mulher mais doce e gentil que eu conheço, mas o seu orgulho entra em embate com o meu, e sempre é difícil dar o braço a torcer quando brigamos. O jeito é esperar a cura através do tempo, e essa opção é a que mais me desagrada. É como se eu invalidasse tudo que eu escrevo e saio pregado
e saio pregado nas minhas histórias. Eu sou escritor, sabe? E é com um romance repleto de ensinamentos sobre sabedoria e responsabilidade emocional que tenho tentado chegar na versão final do meu primeiro livro, sendo hipócrita da minha parte, já que eu não consigo aplicar essas lições na minha própria vida. Trabalho para uma editora como revisor e, após muita espera, consegui uma promessa de publicação dos meus escritos. Então, escrevo e reviso todos os dias, e sempre que penso em entregar, reviso mais uma vez. Nunca está bom o suficiente e na minha cabeça é um trabalho constante, que só cessa quando eu vou para casa. Carolina sempre me espera. Após a buzina insuportável do vizinho, eu a vejo olhando através da janela. Em todos os começos de noite, eu a encontrava na poltrona da sala lendo um livro, ou ouvindo música no rádio, ou terminando um de seus projetos arquitetônicos. Nos últimos tempos, era mais comum vê-la segurando uma taça de vinho, observando a rua. Às vezes tinha a impressão de vê-la chorar silenciosamente. Desde a fatídica discussão, essa cena se repetia com mais frequência. Eu até cogitava me aproximar, mas acabava me limitando a observá-la de longe, afundado em meu orgulho. Nas manhãs seguintes, por volta das 8 horas, já estava pronto para sair e antes de descer as escadas, a vejo sentada em uma das pontas da cama, observando o nosso cachorro latir em minha direção. Como se nem ele suportasse mais a minha presença e ela compreendesse isso. Carolina nunca me olha, evitando qualquer comunicação que possa vir a acontecer entre nós. Assim, iniciando o dia da pior forma possível, eu desço as escadas mais uma vez e saio para fora. Saio porta afora. Ao cair da noite, com muito pesar, volto para casa, para encontrar Carolina bebendo seu vinho, sentada na poltrona, olhando a janela. Às vezes chorando, às vezes não. Achei que tudo mudaria quando a minha sogra resolveu passar uns dias em nossa casa. Pensei que o coração de Carolina pudesse abrandar e aos poucos ir cedendo. Ledo engano. Como eu poderia ter imaginado, minha sogra, que nunca gostou muito de mim, não contribuiu para que a minha esposa se acalmasse. Já deveria saber que Alice só estava ali para proteger sua filha e, quem sabe, aproveitando a oportunidade para tirá-la de mim. Isso foi confirmado na tarde de hoje, em que cheguei do trabalho mais cedo e encontrei Carolina arrumando malas sobre a nossa cama. Sua mãe estava ao seu lado, ajudando-a. Encarei a situação como uma traição e esperei que notassem a minha presença diante da porta, observando-as agir da pior maneira possível. Quando a minha sogra pôs os olhos em mim, me fitou com tanto espanto que tive a certeza de que ela não queria que eu soubesse o que as duas estavam fazendo. Alice me encarou e sua respiração pareceu pesar, junto com a expressão de que decidia se viria até mim ou não. Quando finalmente ela resolveu agir, veio em minha direção, avisando a Carolina, que ainda não havia me notado, que ela já voltava. Ela fechou a porta do quarto e parou diante de mim. Edgar, o que está fazendo aqui? Ela calmamente escolheu as palavras. Essa também é minha casa, falei no mesmo tom. E sou eu quem pergunto o que você está fazendo aqui. Para onde vai levar a Carolina? Edgar, ela ainda é minha esposa, e eu a interrompi. Alice, ela não pode sair daqui sem ao menos falar comigo. Edgar, você sabe o que aconteceu, não sabe? Ela parecia nervosa. Dá para resolver. Eu sei que eu falei muita besteira, mas a gente pode resolver. Quanto mais nervoso eu ficava, mais Alice se afastava de mim, se direcionando à porta do quarto. Edgar, você precisa ir, minha sogra falou, já segurando a maçaneta.
Ir para onde? Essa é minha casa, ela é minha esposa e eu não irei a lugar algum. Cuidadosamente, sem me responder, Alice se afastou até que pudesse entrar no quarto e trancar a porta. Mesmo do lado de fora, pensei em gritar e dizer tudo o que estava pensando, tentando impedir mãe e filha, né? Mas isso seria pior do que não dizer nada. Carolina não ouvia uma palavra minha há dias, e não era justo que logo as ruins substituíssem um pedido de desculpas. As palavras ruins substituíssem um pedido de desculpas. Desci as escadas e me acomodei na poltrona que Carolina costumava sentar. Assisti minha esposa descendo com suas malas, com o nosso cachorro, com a sua mãe ajudando e levando tudo o que conseguiam levar. Eu ficaria sem tudo o que mais amava na minha vida. Era nítido. Carolina voltou para pegar sua última bagagem de mão no pé da escada. Antes de sair, olhou para os arredores por um breve momento, respirou fundo e sussurrou uma pequena frase. Adeus, Edgar. Foram as primeiras palavras ditas por ela a mim após semanas. Foram as últimas também, carregadas por uma sensação de abandono. Não respondi e não me movi. Eu não queria vê-la saindo e deixando a nossa casa. Logo me arrependi de não tê-la impedido. Me direcionei à janela e tudo lá fora estava escuro. Por dentro, a casa era completamente silenciosa, o que me fez perceber que em toda a minha vida eu nunca estive tão sozinho. Passei a noite sentado naquela poltrona, remoendo a situação, cheio de "e se" na cabeça. Ora decidindo ir atrás dela, ora preferindo ficar. Quem sabe, assim como eu fizera antes, ela voltasse na manhã seguinte. Quando me dei conta que isso não aconteceria, não aguentando mais, resolvi que eu precisava ir atrás dela. Só que antes que eu pudesse fazê-lo, ouvi a porta da frente destrancar. Era minha sogra. Edgar, você ainda está aqui? Disse ao me ver. Para onde mais eu iria? Respondi. Você a trouxe de volta? Ela me olhou por alguns segundos, como se não soubesse o que responder. Você a trouxe? Você não deveria ter levado-a de mim. Não, você não deveria ter levado ontem. Tê-la levado ontem. Edgar, ela me olhava como se cada palavra minha fosse absurda demais. E ela disse, sente-se. Meio relutante, eu sentei. Me conte o que aconteceu, ela disse, após nos acomodarmos. Ela não te contou? Eu perguntei. Conte-me. Alice insistiu. Encarei aquela pergunta como uma oportunidade de fazê-la entender que eu e Carolina não merecíamos terminar daquela forma. Então me esforcei para explicar. A gente brigou há uma semana e dissemos palavras duras um para o outro. Eu comecei. Bebemos muito vinho no jantar e acho que por isso não me lembro exatamente quais foram as ofensas, mas eu saí de casa muito irritado. Eu não queria mais voltar. Só que eu voltei no dia seguinte e ela, desde então, não fala mais comigo. Ela me ignora, me trata friamente, finge que eu não existo. Alice olhava para mim fixamente. Desde então, tudo perdeu a graça, eu continuei. E não faço ideia de como resolver isso. Como seria possível? Questionou Alice. O quê? Resolver? Respondi com uma nova pergunta enquanto ela ainda me encarava. Alice fez uma longa pausa. O trabalho está te deixando cansado? Ela questionou, fugindo da pergunta. Mas o que isso tem a ver? Eu perguntei e ela disse, você tem dormido? Apenas responda. Insistiu novamente. Essa noite eu não consegui, eu disse. E qual foi a última vez que você conseguiu dormir? Ela me interrompeu. E eu não lembrava. Qual foi a última vez que você viu a minha filha? Alice permanecia me encarando como se checasse se eu estava em sã consciência. Ontem à noite, Alice, você a levou e eu a vi. E ela fez uma longa pausa outra vez. Eu trouxe o jornal para você. O que ela pretendia fazer? Me enlouquecer? Trazer o jornal?
Alice, eu não ligo. Eu quero saber da Carolina, esbravejei. Faz tempo que você não recolhe o jornal. Leia a primeira página. No que importava as notícias agora? Eram tantos problemas na minha casa que eu não precisava dos problemas lá de fora. Desconfiado e relutante, segurei o jornal. A manchete da primeira página chamou minha atenção. 8 de janeiro de 1968. Miragem, livro póstumo do escritor Edgar Polite. Alcança 1 milhão de exemplares vendidos em seu primeiro ano de lançamento. O romance mistério que homenageia sua esposa, Carolina Polite, é um fenômeno de vendas em todo o mundo, mesmo após a morte do autor. Fechei meus olhos e os apertei, abrindo-os em seguida. Eu só poderia estar delirando. Comecei a ler novamente o primeiro trecho. Miragem, livro póstumo do escritor Edgar Polite, alcança 1 milhão de exemplares vendidos. Eu morri, há quase 2 anos, na noite em que a minha esposa e eu brigamos. Eu saí pela porta da frente para jamais voltar. Sequer atravessei a rua. Eu saí da garagem em alta velocidade e não notei que um caminhão se aproximava. O mesmo caminhão que acertou em cheio a lateral do carro em que eu estava. A partir do trecho daquela manchete no jornal, a minha sogra Alice se esforçou para explicar que há muito eu já havia deixado este mundo. Não quis acreditar inicialmente, mas aos poucos eu fui percebendo que já não lembrava mais de nada mesmo. Eu não notei que as coisas mais simples haviam sumido da minha consciência. Minha sogra também contou que Carolina havia deixado aquela casa há pouco mais de 1 mês. O tempo era diferente para mim. Uma noite que achei ter ficado sem ela era, na verdade, 1 mês que não vi passar. 1 mês que ela havia me dito adeus. 2 anos que eu disse adeus sem saber, sem querer dizer. Agora, todos os dias são como fragmentos. Eu nunca me recordo de tudo. Nada mais me incomoda, sinto falta de ter que acordar cedo, já que não me lembro de como é dormir. Eu sinto falta do som dos latidos do cachorro, onde só ele me via. Mesmo sendo após 2 quadras, eu gostaria de caminhar até o trabalho novamente e tomar o café sem gosto de lá. Eu queria poder ouvir o som daquela buzina do vizinho que parecia querer avisar sobre a sua chegada ao bairro inteiro com aquele som estridente e miserável, mas que só existe na minha cabeça, já que nem vizinhos eu tenho mais. Mas não havia nada que eu sentisse mais falta do que ela. Nunca pudemos dizer adeus um para o outro, e Carolina nunca soube o quanto eu sentia muito por nós dois e que ela não tinha culpa de nada do que acontecera. Queria ter dito a ela, mas não sei se a minha sogra contou que ainda permaneço dentro da nossa casa. Acho que não. Mas na dúvida continuo aqui, esperando-a voltar, já que jamais poderei ir atrás dela. Me arrependo todos os dias de tê-la deixado ir. E eu nunca deveria ter saído por aquela porta, na noite em que perdi tudo o que eu tinha, minha vida e Carolina. Se eu pudesse escolher entre voltar ou avançar no tempo, eu voltaria. Estranho, não é, Ana? Agora é a moça que nos conta de novo. Estranho, né, Ana? Fica ainda mais quando você sabe que Carolina era avó de Madalena. Edgar era o avô, que morreu jovem em um acidente. Carolina só retornou para aquela casa 8 anos depois da morte de Edgar e nunca mencionou ler nada assim. Ninguém sabe como essa carta parou naquele tubo e quem a escreveu. E provavelmente nunca saberemos, mas será que? Peraí, que eu fiquei confusa agora. Peraí. Carolina é a avó da Madalena. Madalena é sua amiga. No ano de 96, a família de Madalena resolveu... Tá, eu cresci junto com a Madalena, minha melhor amiga de infância. Tá, e a Carolina é a avó. Mas peraí, eles tiveram filhos? Não tiveram, porque ela saiu de casa sem filhos. Né? Ela saiu, ele não menciona a criança, ele menciona o cachorro e a Carolina.
Eles eram casados. Mas então, a Madalena, a tia Célia, não é que ela fala aqui? Tia Cíntia. A tia Cíntia, que é mãe da Madalena, que encontrou isso aí lá, ela é filha de outro homem, né? Com quem a Carolina se casou posteriormente, é isso? Né, porque... Agora não sei também. E ele tá lá ainda? Ele tá lá? Será que ele quer que... Mas como que a Carolina... A Carolina morreu? Peraí. Deixa eu ler de novo. Edgar era o avô. Mas se ele era o avô, então ele era... Mas como que ele era o avô? Então ele teve filho depois de morto? Se ele morreu jovem no acidente, eles não tinham filhos. Não, ela estava grávida quando ele morreu? Ela só retornou para aquela casa 8 anos depois da morte de Edgar e nunca mencionou ler nada assim. Mas depois ela nunca soube da carta, porque quem encontrou foi a filha da Carolina, né? Depois que a mãe morreu, verdade. Ela morreu. Peraí, deixa eu entender. Ninguém sabe como essa carta parou naquele tubo e quem a escreveu. A tia Cíntia conta que quando chegaram a casa era bonita. Peraí. A família de Madalena mudou para o interior, para a antiga casa de sua avó, que havia acabado de falecer e era nossa vizinha. Então, ela morreu sem saber da carta. Será que ela não sabia? Ai, gente, não sei. Fica aí para vocês darem um nó na mente junto comigo. Muito interessante. Será que precisava de mais informações a respeito? É interessante. Lembra aquele outro? Isso me lembrou A Maldição da Mansão Bly. Quem já assistiu aí vai saber. Isso me lembrou o filme O Sexto Sentido. Quem já assistiu aí também vai saber. Isso me lembrou aquele outro relato que nós temos no canal de uma mulher que foi casada anos e anos com um homem que já estava morto. Ou ele não existia. Não existia, né? Não existia ou estava morto. Uma coisa assim, gente. Como que é o título desse relato? Não lembro. Quem souber, coloca aqui. Quem lembrar, coloca aqui nos comentários. Digam aí a opinião de vocês, sempre com respeito, por favor. E aí? Alguém tem uma história parecida? Alguém tem algo a dizer? Digam com respeito aqui nos comentários. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos, beijos.